Em 30 de outubro de 1938, uma família está reunida ao redor do rádio. À noite, quando a música para, uma voz nervosa interrompe. Objetos estranhos caíram em Nova Jersey. Segundo depois, não são meteoros, são cilindros e algo está saindo de dentro deles. Em minutos, telefones nos Estados Unidos inteiros começam a tocar sem parar. Gente sai dentro de casa correndo. Estradas ficam engarrafadas no meio da noite. Só que essa nem é a parte mais louca dessa história. A parte mais louca veio décadas depois. E para você entender o que aconteceu, precisamos voltar para o clima de 1938. Os Estados Unidos ele ainda estava se recuperando da Grande Depressão. 1 em cada 5 trabalhadores estavam desempregados. Na Europa, Hitler tinha acabado de anexar parte da Tchecoslováquia. Semanas antes, o mundo inteiro tinha ficado à beira de uma guerra. E o rádio era a principal fonte de notícias da população, o equivalente a um feed do celular de hoje. As pessoas confiavam no que ouviam ali, quase sem questionar. O boletim do rádio interrompendo a programação, coisa séria. Foi exatamente esse hábito de confiança que um jovem diretor de teatro resolveu usar. Orson Welles ele tinha 23 anos. Ele comandava um grupo de teatro chamado Mercury via The Round the Air, que toda semana adaptava livros famosos para o rádio, para o especial de Halloween daquele ano. Ele escolheu adaptar Guerras do Mundo, romance de H.G. Wells, de 1898, sobre uma invasão marciana. Só que, uma vez de narrar a história como uma peça normal, Wells teve uma ideia arriscada: contar a invasão como se fosse um telejornal ao vivo, interrompendo a transmissão. O programa começa como uma noite comum, uma orquestra tocando música da dança. Aí, cada poucos minutos, a música é interrompida por um boletim urgente, passo a passo, cada vez mais grave. Primeiro, explosões estranhas foram observadas em Marte. Depois, um objeto caiu numa fazenda em Grover Mill, Nova Jersey, um lugar real que existe até hoje. No começo do programa, tinha um aviso bem claro dizendo que era ficção. O problema é que muita gente só ligou o rádio depois desse aviso. Os repórteres fictícios chegam ao local do pouso e descrevem ao vivo o cilindro se abrindo. De dentro sai algo. A descrição no rádio é de uma criatura enorme com olhos brilhantes e se arrastando para fora. Em poucos minutos, a criatura dispara um raio de calor que incendia tudo ao redor. O repórter no ar grita em que uma multidão inteira foi queimada. Aí o silêncio no rádio, como se a transmissão tivesse sido cortada no meio. Esse silêncio foi um dos momentos mais eficazes do programa. Rádio sem som, para o ouvinte, é sinal que algo deu muito errado. Os boletins seguintes trazem a Guarda Nacional sendo mobilizada. Depois, mais cilindros caindo em outros estados. As máquinas de guerras marcianas, tripés gigantes, começaram a marchar em direção a Nova York. O boletim descreve uma nuvem de gás preta e venenosa se espalhando pela cidade. Aí vem a frase que ficou famosa. Um repórter escrevendo Nova York, ao vivo, sendo tomada, e depois da transmissão, cai de uma vez. Para quem tinha ligado o rádio no meio, sem ouvir o aviso do começo, aquilo soava real, e muito real. E foi aí que aconteceu o que ficou marcado na história. Gente ligando desesperada para a polícia, para as redações de jornal, para estações de rádio. Em Nova Jersey, moradores de verdade foram até Grover Mill, o lugar citado no programa, para ver com os próprios olhos. Um grupo de fazendeiros armado cercou um reservatório de água da região, jurando que aquilo era uma nave marciana. Em várias cidades, famílias molharam toalhas e enrolaram no rosto, achando que isso protegeria contra o gás venenoso, descrito no rádio. Outros encheram o carro de malas e saíram dirigindo sem rumo, só para se afastar. Numa cidade, um homem quase deu veneno para a própria esposa, achando que seria uma morte mais rápida do que esperar os marcianos chegarem. Foi convencido a parar bem na hora. A delegacia de polícias de vários estados foram inundadas de ligações perguntando se era seguro sair de casa.
Uma pesquisa feita depois, liderada pelo psicólogo Hadley Cantrell de Princeton, tentou entender o tamanho real desse pânico. E é aqui que essa história começa a ficar ainda mais interessante do que a invasão em si. No dia seguinte, jornais dos Estados Unidos inteiro estamparam uma manchete gigante: pânico em massa, nação inteira em histeria, milhares nas ruas em terror. A imagem que ficou para a história foi essa: um país inteiro por uma noite achando que estava sendo invadida por marcianos. Só que dentro do programa, a coisa toma outro rumo. Na segunda metade, o formato muda, vira uma história mais tradicional, sobre um sobrevivente andando pelas ruínas. Nesse trecho final, ele descobre o motivo da queda dos marcianos. Não foram as armas humanas, foram bactérias comuns da Terra, contra as quais eles não tinham defesa nenhuma. No fim da hora, Orson Welles saiu do personagem e fala direto para os ouvintes, meio brincando: se sua companhia tocar agora e não tiver ninguém lá, não é o fim do mundo, é só Halloween. Para ele, era uma brincadeira de Halloween que tinha saído um pouco do controle. Ele não fazia ideia do tamanho que aquilo ia tomar nas horas seguintes, porque a partir dali, a história ia parar de ser só sobre o marciano e passar a ser sobre outra coisa completamente diferente. No dia seguinte, Welles deu uma entrevista coletiva, câmeras, flashes, repórteres gritando e perguntando sobre se ele tinha noção do caos que causou. Ele se desculpou publicamente, dizendo que jamais imaginou que alguém levaria aquilo a sério. Afinal, o formato do boletim fictício já tinha sido usado antes em outros programas. A CBS, a emissora responsável, também entrou em polêmica. Havia até pedidos para a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos regulamentar esse tipo de formato. Processos foram ameaçados. Algumas estações de rádio do país inteiro chegaram a receber notificações de ouvintes furiosos. E, ironicamente, esse escândalo todo fez o nome de Orson Welles explodir. Ele virou, da noite para o dia, um dos nomes mais conhecidos dos Estados Unidos. Anos depois, esse nome Welles dirigiria Cidadão Kane, considerado por muita gente o melhor filme já feito. Ou seja, o maior escândalo da carreira dele também foi o que lançou ele pro estrelato. Mas a história do pânico em si tem um problema. Décadas depois, historiadores voltaram a investigar essa noite com mais cuidado. Encontraram um detalhe que muda tudo. Uma pesquisa de audiência feita naquela mesma noite pelo Instituto C.E. Hopper mostrou que só cerca de 2% das pessoas com o rádio ligado estavam sintonizadas no programa de Welles. A maioria estavam ouvindo outro programa muito mais popular no mesmo horário, um show de comédia com o ventríloco Edgar Bergen. Ou seja, para existir um pânico nacional, seria preciso que uma fatia gigante da população estivesse ouvindo, e os números mostram ao contrário, quase ninguém estava. Então, de onde veio a ideia de um país inteiro em pânico dos jornais? Eles tinham um motivo bem prático para isso. Durante a depressão, o rádio vinha roubando verba de publicidade de jornais impressos. Era uma briga de dinheiro, não só de credibilidade. Exagerar o pânico foi uma forma de provar para os anunciantes e reguladores que o rádio era a fonte de notícia perigosa e irresponsável, e que os jornais não. Isso não quer dizer que nada aconteceu. Os relatos de gente assustada em Nova Jersey, os fazendeiros armados, as ligações desesperadas, isso é bem documentado e real. O que não sustenta essa ideia de uma história em escala nacional, com milhões de pessoas nas ruas, isso foi manchete inflamada. Não houve mortes nem suicídios confirmados ligados à transmissão, apesar de décadas de gente repetindo que sim. A lenda cresceu porque era um ótimo negócio para quem contava ela. E isso sozinho já diz muito sobre como fake news funciona. Agora pensa, em 1978 bastou um homem, uma transmissão, um canal de rádio para criar uma lenda que sobreviveu até hoje, quase 90 anos depois. Hoje a gente tem infinitos canais, infinitas vozes, uma ferramenta que Welles nem sonhava ter, inteligência artificial capaz de clonar
qualquer voz, qualquer rosto, qualquer vídeo. Em 2024, nos Estados Unidos, um robocal com uma voz clonada por IA do presidente Joe Biden ligou para os eleitores pedindo para eles não votarem nas primárias. A empresa por trás foi multada em mais de 6 milhões de dólares. Na Eslovaquia, dias antes de uma eleição, um áudio falso gerado por IA sugeriu fraude no processo eleitoral, espalhando bem na hora em que ninguém tinha mais tempo de desmentir. E no Brasil, especialistas já vêm alertando as eleições de 2026 vão ser as primeiras a lidar de verdade com essa nova geração de deepfakes. Só que, segundo quem estuda o assunto, o mais perigoso nem é a deepfakes sofistificada, tipo filme de cinema e a manipulação simples, repetido todos os dias, que vai corroendo aos poucos o que a gente consegue confiar. Estudos mostram que o conteúdo falso espalhando até 3,7 vezes mais rápido do que a informação verdadeira. Em 1938, a fake news sobre a fake news levou décadas para ser desmontada hoje. O volume do conteúdo é tanto que talvez a gente nunca mais chegue a desmontar tudo. Então fica a pergunta, se um único autor com uma única transmissão de rádio conseguiu gerar um pânico real, mesmo com o menor do que contam até hoje, o que muda quando esse ator vira um algoritmo capaz de criar 1000 transmissões diferentes, cada uma feita sob a medida para convencer uma pessoa específica? Se inscreva para não perder os próximos vídeos da Linha do Tempo Oficial.